Eu fiquei pensando, eu preciso fazer algo diferente no próximo vídeo, mas aí eu tive a brilhante ideia. Em vez de analisar 12 episódios, eu vou analisar só a metade. Que inovação! Que horrível ficou isso. Mas falando sério, eu pretendo fazer 2 vídeos de Kuzu no Honkai por enquanto. E pelo menos dessa vez, vou separar em 2 temas. O que serão esses temas? Kuzu no Honkai é curioso, pois um dos objetivos que ele e seu autor querem conquistar das pessoas é o mérito para essa história ser considerada inteligente, madura, intelectual, profunda e simbólica. Eles também querem conquistar um outro mérito, que é ela ser considerada dramática e chocante. Mas eu quero separar as características psicológicas, por falta de um termo melhor, da parte de melodrama. E por isso vai ser 2 vídeos. Pois só o que Kuzu no Honkai faz para convencer de que ele é inteligente, maduro, intelectual, profundo e simbólico já dá para fazer muito. Além disso, esses 2 objetivos são extremamente opostos. Então, ao invés de ver eles juntos, vou ver eles separados. Tá, na verdade, quem eu tô querendo enganar, eu só quero dividir esse vídeo por razões de marketing. Enfim, por que eu assisti Kuzu no Honkai? Eu sabia que não ia gostar. Primeiro porque eu já tinha visto o primeiro episódio pro meu vídeo de primeiras impressões. E depois dele, eu tinha prometido a mim mesmo não ia assistir em hipótese nenhuma o restante de Kuzu no Honkai. E aqui estamos. Levou apenas 7 semanas para eu quebrar a promessa. Mas em minha defesa, eu via muita gente falando e isso acabava me tocando toda vez que eu ouvia. E então pensava, tem que haver algum bom motivo para isso. Apesar disso, não é como se eu quisesse que Kuzu no Honkai fosse ruim. Por que eu ia querer isso se eu não tenho nenhum tipo de preconceito com o autor ou o estúdio? Mas Kuzu no Honkai não mudou muito do episódio 1 pro 6. Digo, as situações estão muito mais complicadas, mas a maneira que os episódios se apresentam é praticamente igual. O que resume bastante os comentários que tinha visto, pois todo mundo sempre elogiava como estava cada vez mais polêmico e não como os personagens estavam cada vez melhores, por exemplo. É isso que me chamou a atenção. Por que razões as pessoas assistem Kuzu no Honkai? Pela psicologia ou pelo melodrama? Kuzu no Honkai se trata da nossa protagonista Hanabi, que é apaixonada pelo seu professor Narumi. De outro lado tem o outro protagonista que é o Mugi, também apaixonado por uma professora chamada Akane. Os 2 professores Narumi e Akane acabam namorando e então os 2 protagonistas se sentem solitários por não conseguirem ter a relação que querem. Os 2 veem que tem um problema em comum, então Hanabi e Mugi começam a ter um relacionamento falso, onde um usa o outro para poder preencher o vazio de não conseguir ter um relacionamento com suas verdadeiras paixões. Depois aparecem mais 2 personagens. Sanae, que é a única amiga de Hanabi. Sanae também possui interesse amoroso na Hanabi. E o último personagem, o menos importante, pelo menos até agora, é a Noriko. Parece que foi tirado de uma visual novel, pois ela age como se pertencesse numa. Noriko é amiga de infância do Mugi, só que Mugi não tem olhos para ela. Esse é o único relacionamento que ainda nem começou a ser explorado nesse período de 6 episódios. Apesar de que eu vi uma foto do episódio 8 e aparentemente ela perdeu sua inocência. Como observado, o autor realmente sabe trabalhar com grandes quebras de expectativas. Eu só quero passar essas informações para dar um contexto, pois os personagens em si eu vou deixar para o próximo vídeo. Na parte técnica, Kuzu no Honkai usa de diversos truques de animação, como ter várias tirinhas que surgem na tela, telas pretas com frases profundas, e o meu preferido são os olhos dos personagens. Já notou que todo personagem tem na parte de baixo do olho uma espécie de efeito de iluminação branca, parecendo que os personagens estão chorando toda hora, mesmo que eles não estejam. Isso é proposital, pois representa que eles estão chorando por dentro, algo muito profundo, simbólico. A animação tem bastante dessas questões de querer passar um clima de solidão através da apresentação. Vi gente dizendo que a animação de Kuzu no Honkai é incrível e espetacular, sendo que esses truques que eles usam também têm uma segunda função, que é cortar custos.
A animação funciona bem, mas é mais pelo estilo artístico do que a quantidade de pixels e resolução na tela. Eu acho importante falar desses truques e também desmistificar eles no meio do caminho, pois essas são peças-chave fundamentais para que essas cenas pareçam artísticas e profundas. Como o Kuzu no Honkai quer convencer que elas são. Eu de primeira já notei as técnicas e já vi que iam continuar a usá-las sempre que tivesse uma cena que trate da cabeça de um personagem ou do estado emocional dela. São truques muito óbvios e cansam. Ainda assim, é uma das únicas coisas que contribuem funcionalmente para que as coisas pareçam inteligentes. A outra coisa que também contribui para a história parecer inteligente, e ao contrário da anterior, essa legitimamente é uma contribuição positiva e bem feita, é a maneira que a história é narrada. De fato, as cenas mais mundanas são contadas de forma padrão. Não é isso que é interessante, são as cenas mais importantes, como por exemplo, uma cena da Hanabi e do Mugi se beijando. Ela acontece de forma que você acompanha os próprios personagens narrando seus pensamentos sobre as coisas que acontecem no exato momento. Mas comumente vemos pela cabeça da Hanabi. Claro, tem os diálogos normais que cortam durante esses pensamentos, mas servem mais para ajudar a contar as cenas, assim como não ficar cansativa a narração. O que acaba ficando cansativo do mesmo jeito, pois Kuzu no Honkai trata essas narrações que os personagens fazem como frases filosóficas e poéticas. Ele usa e reusa esse recurso nos momentos chaves até cansar. Na verdade, esse recurso é bem comum, a diferença é que outros animes eles usam de vez em quando. Não toda cena de monólogo interior de alguém. Se fosse os pensamentos contados de forma normal, não iria cansar tanto. Mas o que fazem é contar toda a frase como se fosse um verso, como se tivesse um significado profundo. Fora os truques de dublagem e visuais que usam para dar ainda mais essa sensação de que os personagens estão falando algo profundo. Não pode, em hipótese nenhuma, de forma alguma, uma cena acabar comumente, sem tela preta e áudio abafado. Desse jeito. Dentre o uso de outros truques baratos. E não é como se tivesse coisa escondida nesses diálogos. Eles são extremamente simples, o que até é bom, pois odeio terminologia inútil e desnecessariamente complicada. Como por exemplo em Code Geass, e até mesmo se você é fã de Code Geass tem que admitir que tem vezes que eles passam dos limites do tolerável com essas frases. O Lelouch não pode simplesmente falar que ele vai fazer um barro gigantesco no toalete masculino. Ele tem que ficar enrolando e desenrolando as palavras para dizer a mesma coisa, usando palavras mais complicadas e desperdiçando ainda mais o tempo. Kuzu no Honkai não tem esse tipo de diálogo cheio de terminologia irritante, mas isso ironicamente vai pela culatra, pois em contrapartida, pelo menos em Code Geass, tenta justificar que esses diálogos têm algum significado ou mesmo quando eles não têm. Pode ser que seja só enrolação, mas pelo menos eles se deram o trabalho de esconder as palavras chiques para tentar enganar. Kuzu no Honkai usa palavras simples e diretas. E como são dessa forma, o processo natural é você ouvi-las e entender a mensagem rapidamente. Mas em vez disso, tratam elas como se fossem palavras chiques, cheias de significados escondidos. A direção tenta te convencer a fazer várias leituras redundantes nessas frases diretas. É muito simples notar o que cada cena e o que cada personagem está sentindo. Mas as cenas são narradas propositalmente para você inventar coisas onde não tem. Porque é óbvio que uma cena apresentada de forma não tradicional tem muito simbolismo. E não estou falando que usar palavras simples é ruim e que usar palavras difíceis também é ruim, antes que apareça um desatento achando que eu estou me contradizendo. O que fala é de honestidade. Você tenta convencer alguém que suas palavras possuem múltiplos significados quando não tem. Isso é desonesto, mas dentre os desonestos, pelo menos aquele que usa palavras complicadas está fazendo um trabalho um pouquinho melhor de esconder a sua falta de caráter. Eu ainda prefiro o menos desonesto ao mais desonesto. Isso é óbvio, mas pelo menos o mais desonesto conseguiu conquistar algo. Kuzu no Honkai, que é o menos desonesto, acaba sofrendo essa ironia do destino. No fim, ele não conquista absolutamente nada. É um tanto quanto engraçado quanto isso apunhalou eles mesmos. E eu não troquei a palavra desonesto por pretensioso justamente por essa trágica ironia, pois apesar de um primeiro momento parecer ser, onde que Kuzu no Honkai consegue pretender de maneira convincente? E há tempo de sobra nos episódios para trabalhar com esse tipo de erro. Então não é desculpa que aconteceu isso porque tiveram problemas com a produção, afinal eles gastam uma quantia ridícula de tempo só para reforçar a mesma
mesma coisa, que a Hanabi faz algo impróprio com alguma pessoa, então temos um monólogo mental obrigatório que consiste nela falando eu não presto e eu sou podre. Cena perfeitamente normal. Aí ela faz outra coisa imprópria com outra pessoa. Novamente tem um monólogo mental obrigatório com ela falando eu não presto e eu sou podre. Ok, fizeram isso pra reforçar. Então ela faz outra coisa imprópria com outra pessoa. Tem um monólogo obrigatório dela e o que ela diz? A mesma coisa. Eu não presto, eu sou podre e eu sou uma puta. E assim vai indo. Eu já entendi na primeira vez, no máximo na segunda. Eu não preciso ouvir ela se condenando toda vez pelas mesmas coisas, só que usando palavras um pouco diferentes. Eu entendi o que planejavam, é que ela vai se relacionando com as pessoas e cada vez vai desenvolvendo mais rancor. E a forma que escolheram para fazer isso é repetindo a mesma coisa para reforçar o rancor que ela tem. É pelo contrário, tudo isso apenas reforça que se trata de um personagem com incapacidade de mudar. De vez em quando ela repete a mesma coisa, só que usando um adjetivo que não seja sinônimo das outras. Como, por exemplo, eu não presto, eu sou podre e eu também sou hipócrita. Apesar de que uma pessoa hipócrita se englobaria como uma pessoa podre. E não vamos nos esquecer que de vez em quando aparece uma imagem mental da versão mais nova da Hanabi para novamente repetir o que já entendemos. Além de representar o quanto a antiga eu dela despreza a atual. Mesmo que a eu atual dela também despreze a si mesma, o que mostra que esses caras realmente não sabem o significado de redundância. Talvez seria uma excelente adição para melhorar a experiência, tirar esses diálogos redundantes, mas quem sou eu para dizer isso? Afinal, vocês sabem, monólogos em forma de poema tornam tudo mais inteligente e profundo. Tudo o que faria Kuzu no Honkai ser levado a sério falha. Os truques de animação são extremamente óbvios e a narração é mal trabalhada. Mesmo que a forma narrativa de Kuzu no Honkai é interessante, de nada adianta se os diálogos que compõem ela não são interessantes e muito menos enganar conseguem. E com isso não há nada que você possa extrair de inteligente, maduro, intelectual, profundo, simbólico. Mas tudo o que falei é não aplicável, não necessariamente inútil, pois inútil não tem função em lugar nenhum. Não aplicável tem uma função, mas acaba sendo ignorada devido ao seu contexto. Esses aspectos de Kuzu no Honkai que falei no vídeo são não aplicáveis. Eles estão presentes, eles são expostos e até tentam desenvolvê-los, mas alguém realmente liga pra isso? Alguém cai na ladainha dos poemas de Kuzu no Honkai? Alguém discute isso? Eu posso estar muito enganado sobre isso e se estiver eu irei admitir. Mas pela minha experiência pessoal até agora, eu não achei ninguém discutindo sobre isso. Resta assumir que ninguém liga pra isso. Eu fui no Facebook e procurei a página de Kuzu no Honkai Brasil. Eu não achei um comentário de alguém falando de algum aspecto inteligente ou discutindo sobre a mensagem que Kuzu no Honkai passa com esses poemas. O diálogo não é levado como uma das prioridades na hora que alguém consome Kuzu no Honkai. Por mais que o próprio anime ache que ele realmente é. As pessoas estão discutindo outra coisa, mas no fundo realmente não é isso. Há quase 100% de chance de que as pessoas simplesmente ignoram eles, pois estão focadas em coisas superficiais. E se não é a psicologia que as pessoas querem em Kuzu no Honkai, obviamente só sobra o melodrama. E repetindo, isso vai ser o tema do próximo vídeo. Os verdadeiros aspectos de Kuzu no Honkai que as pessoas legitimamente ligam, que é toda a parte supérflua. Pois as pessoas tratam o Kuzu no Honkai como uma novela, com talvez alguns aspectos distorcidos do que esperamos no romance. Opa, hoje não vai ser um término de vídeo comum. Eu estou gravando isso sem nenhum tipo de roteiro. Então, vamos tentar fazer isso o mais rápido possível. Eu sei que eu vou me esquecer de algumas coisas quando eu vou falar, o que até é bom, por causa que assim eu não me enrolo tanto. Ok, caso tenham notado, provavelmente não, ninguém liga. Mas eu ligo, por causa que eu sou quem faz os vídeos, mas eu deixei de publicar vídeos por 3 semanas. Eu normalmente publico vídeo de 2 em 2 semanas, toda sexta, mas hoje, essa vez eu não consegui. Na verdade não é que eu não consegui. Ultimamente, já faz algum tempo, eu venho notado que eu não tenho sido muito eficaz na forma que eu venho desenvolvendo os vídeos.
Não é uma questão de que eu não consigo, de que eu não tenha tempo, de que eu não posso, mas sim de que eu acho que eu sou muito ineficaz nisso, no quesito de que eu gasto muito mais tempo do que o necessário. Toda vez que eu produzo, por exemplo, o texto do vídeo, principalmente o texto, mas outros aspectos também, eu fico pensando, cara, eu podia fazer isso, sei lá, na metade do tempo. Eu realmente penso que eu gasto muito mais tempo do que o necessário e talvez isso se deva a ser bagunçado. Com certeza isso tem um pouco, mas eu acho que talvez também seja psicológico, no quesito de que talvez seja tudo fruto da minha cabeça. Mas enfim, eu realmente acho que eu não estou conseguindo fazer as coisas direito, então eu gostaria de, sei lá, mudar o horário dos vídeos. Eu acho, não vou prometer, mas por enquanto vou deixar vídeo de 3 em 3 semanas, talvez eu quebre isso. Essa rotina é um tempo um tanto quanto estranho, não é um número muito redondo, mas fazer o quê? Eu acho melhor do que simplesmente ficar fazendo vídeo sem saber exatamente o que eu tô fazendo. Por exemplo, esse vídeo do Kuzu no Honkai, um dos motivos que eu dividi ele por 2 é justamente por isso, e também porque eu acabava não ficando com vontade, justamente porque eu não sentia que estava produzindo de forma direito, e aí, sei lá, é uma bagunça de sensações, e então eu tenho a impressão de que eu deixei algo faltando nesse vídeo de Kuzu no Honkai. Enfim, são minhas opiniões mesmo, mas eu tenho a impressão de que, sei lá, eu deixei algo a desejar. Então, eu gostaria de fazer isso. Dizer que talvez eu vá postar de 3 em 3 semanas, talvez eu quebre isso, mas que eu gostaria de diminuir o ritmo por causa que, sei lá, eu acho que eu preciso tentar me reorganizar, tentar talvez reaprender coisas para ver onde é que exatamente eu estou errando, para poder melhorar. Então é praticamente isso. Desculpe se alguém, sei lá, se incomoda com isso, e isso já está enrolado demais. Então, tchau, o vídeo acabou.